bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras? Hoje eu tenho a honra e a satisfação de fazer um programa pra lá de especial. Pela primeira vez na história, reúnem-se num estúdio de televisão os 4 repórteres fotográficos dos maiores 4 clubes de São Paulo, dos grandes clubes do Brasil e do mundo. Tenho aqui, nesse sofá, eu chamo de mesa redonda, vai ser um sofá retangular, meu grande amigo Rubens Kiri, que trabalha no São Paulo Futebol Clube. Kiri, obrigado por comparecer à entrevista. Eu que agradeço. Quando você falou que era do lado dessas feras aqui, eu não podia deixar de comparecer. É um prazer estar do lado de amigos e poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Legal. E estamos à disposição aí para qualquer pergunta que der vier. E ao lado do Kiri, Daniel Augusto Júnior, que é o fotógrafo oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista. Muito obrigado pelo convite. Eu reitero as palavras do Kiri, porque é sempre uma satisfação a gente poder falar do nosso trabalho. Um trabalho que começou lá atrás, o Kiri com 20 anos de clube, eu com 12, o César com 11, o Ivan com 10. Praticamente a história dos times paulistas nos últimos anos, a história está sendo contada pela gente. E toda a oportunidade que a gente tem de falar do nosso trabalho, que é um trabalho até certo ponto inédito, a gente vem e a gente só pode agradecer pelo espaço. Muito obrigado. Ótimo. Ao lado do Daniel, o César Greco, que é o fotógrafo da Sociedade Esportiva Palmeiras. César. Também agradeço muito o convite, é um enorme prazer e um momento raro, né? Porque... Inédito, né? Inédito, é raro e inédito, porque a gente só se encontra praticamente nos jogos e sempre estamos, né, um contra o outro ali e nunca juntos aqui, os 4 grandes, né, de São Paulo, e poder estar aqui para a gente bater papo, falar dessa história da cobertura fotográfica, né, dos clubes, da história, né, que é tão importante, né, o registro histórico, enfim, o fotojornalismo de toda uma história de um clube, né? Então, um grande prazer aqui com esses feras aqui. Eu sou o mais novinho, acho, de todos. E fico muito feliz pelo convite. Legal. E para completar esse quarteto de fera, o Ivan Stort do Santos Futebol Clube. Ivan? Reiterando, é bom de ser o último, é porque todo mundo é só falar idem para tudo. E agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar ao lado dos amigos, de 20, 10, 12, que no Daniel, mas de amizade há muito mais tempo. A gente se conhece muito mais tempo, não só da idade, na época do Lance, trabalhava com o Daniel, mas o Kiri, o Greco. E vai ser uma alegria, vai ser um prazer, e eu acho que vai ser bem bacana o programa. Maravilha. Eu quero até... Aqui o programa é transparente. Eu conto para todo mundo dos bastidores, o que a gente combinou, o que a gente não combinou. E essa pauta surgiu de um bate-papo com o Daniel, num dia que eu estava precisando de uma imagem do jogo Santo André e Corinthians aqui no Brunão, né, em Santo André. Aliás, não, foi na Arena. Na Arena Corinthians. Na Arena Corinthians. O Santo André estava ganhando de 1-0 até os 47 do segundo tempo. O Bozelli empatou. E eu procurei em tudo quanto foi site de fotografia e não achava foto. Aí resolvi entrar no site do Corinthians e vi uma foto maravilhosa, que ele clicou no momento exato em que o Bozelli cabeceava. No primeiro momento da foto, eu tive a impressão de que era o Marlon do Santo André que estava cabeceando, porque a bola vem em direção a ele. O Fernando Henrique está pulando, mas depois eu vi a foto, não, é a foto do gol. É a foto do gol. E foi até engraçado que eu falei com o Daniel se ele me autorizava, pedi autorização para publicar. Ele falou, pô, você viu? Alguém viu a foto? Lógico que brincando, que muita gente viu. Agora, o trabalho de vocês, como vocês mesmos já disseram aqui, né, é um trabalho que conta a história do clube. Lógico que o futebol ressalta mais, mas vocês também cobrem outras áreas. Eu vejo fotos tuas do basquete. O São Paulo agora está com um time legal de basquete, o vôlei feminino e tal. Como é que foi a decisão de... Você já começou na carreira, por exemplo, você aqui, no jornalismo esportivo, ou você passou por outros campos antes de ir para o gramado de verdade? Bom, tem 4 horas de programa. Eu começo... Mas, tem história aí, hein? Tem muita história. Vamos falar só de fotojornalismo. Eu comecei em 91 no Diário Popular, fiquei até 97. Em 95 eu montei minha agência. Daí eu
fiquei no jornal um período setorizado fazendo esportes. E nesse momento me abriram muitas portas, eu conheci muitas pessoas de marketing esportivo e eu saí fazendo vários trabalhos. Eu fazia a revista da Federação Paulista de Futebol, até vale um parênteses para esse momento, que o Diário Popular era preto e branco e a revista da Federação era colorido. Eu chegava a fotografar com duas câmeras, fotografava um pouquinho para o jornal, um pouquinho para a federação, às vezes a comemoração de gol com uma e com outra para estar fazendo. Então, essa é uma passagem bastante interessante que vale ressaltar. Eu fiz revista do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, da Portuguesa, da Ponte Preta, várias revistas por intermédio dessa empresa. Eu fui fazer a revista do São Paulo em 2000. Daí em 2000, ficou 2000 até 2002, mudou a presidência, romperam um contrato com a editora e daí eu assinei o meu primeiro contrato com São Paulo. Então considero esses 20 anos com esses 2 anos da revista que eu já estava fazendo bastante trabalho. Se não considerar esses 2 anos, são 18 anos de contrato direto com São Paulo. O meu trabalho é até um pouquinho diferente do deles, que como eu tenho uma agência e o contrato é com a minha agência, eu praticamente cuido da fotografia do clube. Então eu faço desde a área social, eventos sociais do clube e outras modalidades de esporte, então é isso que vem crescendo. Mas o mais importante de tudo isso é que ao longo dos anos a gente foi colocando a cultura, que mais do que o imediatismo, que é importante, que é o que nós fazemos, a gente tem um registro histórico, que inclusive eles já até citaram. Então assim, a história dos últimos anos do clube, qualquer coisa que você precisa do clube, o clube tem. Porque o dirigente passa, eu vou passar todo mundo, e o que vai ficar são as nossas imagens. Maravilha. Então eu acho que isso que é muito importante, esse documento histórico, mais do que o dia a dia. E só para a última coisinha, o detalhe, os bastidores, porque antes a gente fazia só a partida de futebol, e assim, para você quebrar essa mística do vestiário, começar a fazer os bastidores, sempre foi uma luta, e daí ficou. Então, assim, eu acredito que eu seja assim, um dos primeiros fotógrafos de clube de estar fazendo esse trabalho e começar a mostrar. Isso foi muito importante. Depois tem o advento da internet, mídias sociais, vários outros clubes. A gente começou, eu comecei, logo depois o Daniel começou, daí o César, daí hoje nós temos um grupo só no WhatsApp, nós já somos em mais de 30 profissionais de clubes. E tem clube que está precisando de profissional, porque às vezes a gente precisa de uma foto, eu falo até aqui pelo ABC, do Santo André, o pessoal da assessoria de imprensa é muito legal, eu gosto muito do Gabriel que está lá na assessoria, mas eles não têm um repórter fotográfico de verdade. O São Caetano, que é um clube que já foi vice-campeão da Libertadores, né? Não tem um repórter fotográfico. Então, Fabrício Cortinov, que é um baita de um assessor de imprensa, mas também o Água Santa, que está aí disputando a primeira divisão, a divisão especial, né? O São Bernardo, precisam de profissionais, né? E esse trabalho que vocês fazem, eu acho que esse programa também vai ajudar a abrir um pouco a cabeça dos nossos dirigentes aí de uma forma geral, porque é isso que você falou, é muito mais do que registrar o momento, é fazer a história do clube. O Daniel tem vários livros, né, publicados com imagens que você fez do Corinthians. Conta um pouquinho disso aí. Tem alguns clubes fora dos 4 grandes. O Ituano tem o Miguel Chincariol, o Juventus tem o Alê. Então você já tem o Bragantino agora que juntou com o Red Bull, tem o Ari Ferreira. Então os clubes do interior começam a ter essa preocupação. Outro dia eu fiquei muito emocionado porque a Inter de Limeira veio treinar no CT do Corinthians e o fotógrafo, e eles vieram com o fotógrafo. E legal. Ele veio me cumprimentar e começou a chorar. E na verdade, ele ficou emocionado de me ver, mas eu fiquei emocionado de vê-lo ali na frente. Porque a Inter de Limeira andou 180 quilômetros para treinar no CT do Corinthians e veio com fotógrafo. Isso é uma coisa que eu e o Kiri, mais o Kiri, porque a história da cobertura do Corinthians, eu sempre tive a ideia de fazer esse trabalho. O Kiri já fazia no São Paulo. Eu peguei a ideia do Kiri e tentei melhorar, porque o Kiri na época não viajava com São Paulo. E eu logo que entrei, que foi em 2008, já viajando. O Corinthians tinha acabado de cair para a segunda divisão e eu
vim com a ideia de fazer a agência do Corinthians para vender fotos para a imprensa e para contar a história, porque eu falava, nossa, é um dos maiores clubes do Brasil, maiores clubes do mundo, se caiu para a Série B, se voltar para a Série A no primeiro ano, tem uma história jornalística, a gente é jornalista, a gente gosta de contar a história. Sem dúvida. Quem não gosta, qual jornalista não gosta de contar uma história? Então, foi isso, eu trabalhei em praticamente toda a imprensa de São Paulo, mas que eu comecei a fazer só futebol, fiquei 4 anos no Lance, como fotógrafo, como co-editor. Muitas vezes editei as fotos do meu amigo Ivan. Ele mandava lá de Santos, eu sempre meti o pau, porque ele sempre fotografou mal, né? Olha, é brincadeira. Eu vi uma seleção de fotos que ele mandou hoje. É brincadeira. Eu falei, tá bom isso aqui? Nossa senhora. É brincadeira. Aí os quadros são fantásticos. As fotos de vocês realmente... Quarteto fantástico. E não precisa ser amante do futebol. É ser amante da arte, porque vocês fazem muito mais do que fotografar futebol. É mostrar a arte desse esporte. E de uma posição privilegiada que a gente fica, verdade. né? Então, às vezes arriscando levar uma bolada. Porque isso muito. Mas o que vale é o produto final, e eu acho que a gente está fazendo isso corretamente. E o César, como disse que é o mais novo, né? Mas o mais novo dele é quantos anos? 12 anos de Palmeiras? 11 anos de Palmeiras. E já teve a oportunidade de cobrir uma época de ouro do Palmeiras, né? Que é interessantíssimo. Eu estou vendo teus livros, daqui a pouco a gente vai saber disso aí. Assim, esse período de Palmeiras foi um período bem recheado, né? Porque eu cheguei no Palmeiras em 2009, eu sou formado em jornalismo e sempre tinha o foco de fazer o fotojornalismo, né? E principalmente o esportivo, futebol. E aí, então, o Palmeiras, em 2009, estava fazendo uma estruturação no site e queria um fotógrafo palmeirense. O palmeirense de arquibancada, já estava trabalhando com futebol e, enfim, recebi a indicação, fui parar no Palmeiras. E aí, então, essa coisa do registro que a gente estava falando é uma coisa tão importante assim, né? Porque, infelizmente, a história, a gente dá uma importância para a história quando a gente precisa, depois que acontece, né? Ou seja, passados alguns anos a gente fala, puxa, olha, preciso dessa imagem e tal. E aí só nesse momento que a gente fala, olha o quanto é importante, olha o quanto é importante se não houvesse essa cobertura, né? Um exemplo que eu sempre dou, por exemplo, eu peguei os últimos anos de carreira do Marcos, goleiro. Nossa. E eu não tenho muito essa coisa de idolatria e tal, mas o Marcos sempre fui fissurado, puxa, eu gostava muito dele, né? E aí tá, aquela história, já ia fazer treino no Palmeiras, né? Só de estar ali, pô, o Marcos, tá? Aí depois no Palmeiras, dentro do ônibus com o Marcos, tal, puta, que negócio legal e tal. E aí eu peguei esses últimos anos, eu já gostava muito dele, mesmo fora eu já caprichava, digamos assim, um pouco mais do Marcos, e peguei esses últimos anos. Aí quando ele aposentou, eu tive a oportunidade de fazer um livro de fotos do Marcos. E você vê o quanto é importante, né? Porque eu peguei ali coisa de 3 anos de carreira dele, mais alguma coisinha fora do Palmeiras. Só que o clube não tinha praticamente nada dele. E o Marcos ficou 19 anos, campeão mundial, uma enorme de uma figura sensacional, né? De presença, de atleta, de tudo. E o clube o que tem não tem história nenhuma. Meio que o que foi produzido de imprensa. E não tinha isso do clube, né, ali de dentro e tal. Então, para mim, foi um prazer enorme, assim, ter coberto esse período. E a gente tem esse trabalho, né, de sempre fazer os registros, o fotojornalismo, né, permeia também um pouco para essa coisa de individual de cada um, de colocar ali uma expressão, vamos dizer assim, uma arte, né. E isso tudo vai ficar para sempre. Os livros, né, que a gente consegue fazer durante esse período. Quando consegue, né? Porque fazer livro no Brasil é muito difícil, é caro. Então, você está falando dos livros que o César trouxe, é isso. É uma coisa assim, é uma luta e também quebrar um pouco desse paradigma, né, de ter ali um profissional de Você imagem. nunca passou por órgãos de imprensa como eles? Só agência. Eu trabalhei no início com agência e aí então fui chamado para o Palmeiras e na agência a gente fazia de tudo. Claro que o meu foco sempre era o futebol, o esporte no geral, porque gosto muito do futebol, gosto muito do jogo, né?
eu fico ali no treino, eu fico olhando o que o técnico tá pensando e tal, eu gosto dessa coisa também. E também ajuda no trabalho, né? Que a gente pode ajudar, né, Daniel? Que a gente tava conversando. Parece que não, mas a gente consegue ajudar. Claro. O clube, o técnico com as nossas imagens, mas enfim. Então, assim, é de uma importância, uma coisa muito legal a gente ter esse trabalho, os clubes despertarem para isso, é uma coisa que é relativamente jovem até, pelas coisas que a gente ainda tem de conquistar e de entendimento, etc e tal, mas que é de uma importância porque, né, se você ir no acervo histórico de qualquer clube, de qualquer grande clube, você não vai encontrar a história do clube. Você vai encontrar muito pouca coisa. Atualizar os números do Kiri, o que ele falou 30, são quase 40 repórteres fotográficos pelo Brasil, no nosso grupo. Hoje em dia tem grupo de tudo, também tem o grupo dos fotógrafos de clube. São quase 40. Legal. E isso é uma... O Ivan também passou por grandes publicações, né? Eu, assim como eles também, eu conto 10 anos, porque eu não levo muito em conta na minha primeira passagem pelo Santos. Foi uma passagem rápida, foi logo que eu entrei no Lance, 98, 99. E eu fiquei praticamente um ano e pouco, mas era muito começo, não valorizavam nada, não apoiavam em nada, enfim. Foi um começo, mas foi um começo, né? E aí, em 97, eu entrei no Lance. Eu fiquei até 2016, foram 19 anos, correspondendo pelo Lance. E como eu cobri o Santos todos os dias, automaticamente eu fui fazer paralelo, porque com um trabalho na época não tinha divergência entre o que eu fazia para o Santos do que eu fazia para o Lance. E em 2016, em 2010 eu passei a ser o fotógrafo oficial, né, do Santos, ia ser um fotógrafo diário. E aí em 2016 eu saí do Lance e continuei, e agora eu só faço o Santos. Mas é tudo isso que eles falam. Pra você ter uma ideia, o Greco falou uma coisa muito importante, que o clube não é que o clube não tem história, o clube tem história, tem historiadores, sim. O clube tem pessoas que recortam jornal, tem um senhor que trabalha lá no Santos, aliás, não é um senhor, é uma equipe muito bacana, tem todos os dados, mas quando precisa de uma fotografia antiga, eles ligam para mim, porque eu tenho tudo arquivado, eu tenho tudo guardado, meio bagunçado no começo, tem negativo lá que eu ainda preciso ver tudo, mas tem muita coisa, né? César deu o exemplo que ele teve alguns marcos como o Edro, eu consegui fazer os 3 raios que caíram, eu comecei antes do Robinho, fiz o Robinho quando ele era base, eu fiz o Pelé apresentando o Robinho pro grupo. E depois eu fiz o próprio Neymar. Eu brinco que no Brasil era o cara que tinha mais foto do Neymar, porque eu fotografava ele todo dia. E depois o Rodrigo, que não deu tempo de se transformar num grande raio, mas saiu logo. Olha a importância dele. O Neymar é um dos maiores jogadores do mundo hoje em dia. O Ivan Gabriel Jesus, agora, Gabriel Jesus. Ficou 2 anos. O Gabriel Jesus, eu vejo ele jogando lá na Inglaterra e falo, meu Deus, eu tava com esse menino aqui do lado. Todos vocês. E o tricampeonato do São Paulo, o Kiri não tava lá. Essa história, olha a pena que no Japão, do Mundial. No Mundial. Essa história que você está falando de garotos novos, você vê o nosso tempo já de trabalho, né? O surgimento do Kaká naquele Rio São Paulo, tenho foto dele no placar eletrônico, CACA. Kaká com C. Ele surgiu no Rio São Paulo, se tornou o melhor jogador do mundo. Eu estava no Morumbi nesse jogo. Eu lembro até que na hora que a torcida começou a gritar Kaká, porque só porque tinha goleado o Botafogo no Rio de Janeiro, né? Você tem essa podia até perder aqui e tal, e estava perdendo de 1 a 0. Eu, inclusive, eu mandei porque CA é demais. Eu lembro disso. É interessante isso, o garoto surge, ele se tornou o maior do mundo, voltou para o São Paulo, já encerrou a carreira e eu continuo lá. É isso mesmo, é isso que a gente fez. Vamos falar disso, porque eu comecei a fazer esporte em 78. Acho que vocês não tinham nem nascido. Né? Mas assim, o jogador era um pouco diferente há 40 anos. Não tinha tanta vaidade como tem hoje. Né? Hoje você percebe que o jogador arruma o cabelo para entrar em campo, que eu não condeno. Ele está vendendo a imagem dele, é interessante. Né?
Um gosta de cortar careca, outro gosta de botar um brinquinho diferente e tal. Isso às vezes causa algum problema no trabalho, no dia a dia, no treino. Ah, não quero que minha foto saia assim, ou assado, ou no jogo. Já teve algum lance desse? Não, nesse sentido não, mas o que eu acho que tem uma grande evolução, já que você fez um comparativo com o passado, hoje o futebol, antigamente era o elenco, um técnico, um massagista, um médico, se precisar. Hoje o futebol ele evoluiu muito, é algo equipe completamente imensa, multidisciplinar. né? Então hoje uma equipe que vai além da comunicação, a comunicação hoje o São Paulo a gente viaja com um assessor de imprensa, um repórter que cuida das mídias sociais, um repórter cinematográfico e um repórter fotográfico. Isso só na área da comunicação. Depois você tem médico, fisiologista, às vezes nutricionista, equipe de segurança. Então, assim, hoje... Não cabe mais no ônibus. Não cabe mais no ônibus. O problema da gente lá é... Não cabe mais no ônibus. Não cabe mais no Então, ônibus. assim, é uma coisa multidisciplinar que cresceu muito. Então, assim, essa evolução vem... E daí tem tudo isso, a questão da vaidade, que não era no passado, hoje tem mais a vaidade, porque eles se preocupam mais com a sua imagem. Mas assim, a gente, óbvio que se nós estamos do lado do clube, a gente faz uma foto que não está de acordo com um padrão, no caso do padrão do clube, num padrão estético, a gente não vai. Nós temos essa preocupação assim, de não crescer, de estar mostrando, porque a gente está fazendo um trabalho para mostrar todo esse lado positivo, tudo mais. Então, assim, a gente tem algumas regras de conduta que são feitas. E muito cuidado, principalmente dentro do vestiário, existe uma relação de confiança muito grande. Porque você entra dentro de um vestiário, onde você vai no atual elenco, você tem Daniel Alves, Hernanes, todo mundo, as pessoas se trocam com a maior naturalidade, mesmo você estando com equipamento fotográfico, porque sabe que ali não vai ter uma má fé. Então a pessoa já sabe que quando você está fotografando, que você está captando algo que seja positivo para a imagem do clube. Daí a importância. E que seja importante você levar essa mensagem, seja feliz, seja num momento triste, ou seja de um momento um pouco mais duro de um dirigente, algum momento, que é bom você estar passando esse outro lado, desmistificando um pouco isso. Agora, você pega alguns jogadores da antiga que ainda não assimilaram muito bem isso. Às vezes eles ainda acham que é um pouco de invasão, mas é uma coisa assim, irreversível, não tem volta. Eu acho que mais do que jogador, eu acho que técnico é muito importante. As pessoas... Os técnicos, eles têm uma ideia, principalmente técnicos que tem da geração antiga, jogadores antigos que realmente o vestiário era só fechado. Eu até não consigo entender muito, era fechado mais meio também, porque a gente via programas da Gazeta Esportiva, tinha repórteres que iam entrevistar o cara no chuveiro. A Regiane Ritter, o jogador... A primeira repórter entrar no vestiário, eu lembro disso. O jogador estava se enxugando e ela com o microfone na boca do cara. Eles tinham era uma coisa meio natural. Era natural. Aos poucos, isso foi hoje, o vestiário é limpo, hoje não tem mais. Mas hoje, e alguns técnicos meio que hoje fica meio restrito. A gente tem, às vezes, pedidos, cara, agora a gente não quer que fique aqui e tal, mas mudou muito, né? A gente conseguiu mostrar que o que ele falou, Daniel Greco tem, essa confiança que a gente, que eles passaram a ter com a gente. É muito importante isso. Aliás, eu acho que a gente só tem esse espaço justamente pela confiança. Mas o que eu falei, o que ele estava falando, isso mostra, mais uma vez, a importância de você ter profissionais. Sim. Né? E fora a visão, né, que a gente vai levar. Né? Vocês não são simplesmente fotógrafos, vocês são repórteres fotográficos. Sim. Isso é muito mais importante. E aí tem precisa tomar cuidado. Em 2008, o Corinthians perdeu a Copa do Brasil para o Sport lá em Recife. E eu estava praticamente começando, tinha entrado em janeiro, aquilo foi maio, junho. E aí você entra no vestiário e o Corinthians perdeu o campeonato. O que você faz? Eu não sabia o que eu fazia. Você levantar a câmera, mas eu estou lá para fotografar a tristeza também, a tristeza faz parte. Sim. E aí eu coloquei a câmera aqui assim numa altura razoável, grande e angular, e eu ia passando, e a câmera é automática, é autofocus, eu consegui documentar
sem interferir na tristeza, porque se eu levanto a câmera naquela hora e um jogador fala um palavrão qualquer e me manda para fora dele, eu estava perdido. Acho que eu não estava mais lá, porque ia acabar virando um grande tem que ter essa sensibilidade. Você tem que ter também, um pouco da sensibilidade de entender aquele momento. Eu consegui fazer todo o meu trabalho, eu tenho fotos do Dentinho chorando no chão, do lado do Lulinha, do lado do Acosta, e eles nem sabem que essas fotos foram feitas. Então você precisa ter um controle também, não é censura, é saber quando e como você se aproximar para fazer o seu trabalho. Tem muitas coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia que ela não serve para aquele dia, para aquele momento. Sim. É uma coisa que você tem que ter já pensando assim, daqui a alguns anos, talvez. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, eu fotografo tudo já pensando no livro do título, né? É isso aí. Falando isso. Então, assim, chegar ou não Tem chegar a esse foto título... bem legal nesse sentido, né? Porque é bem isso, né? Às vezes você faz fotos que você sabe, não, essa aqui é pro livro. Essa aqui é exclusiva. Essa é então, exclusiva. assim, no livro do Marcão, eu tenho algumas fotos que eles só vieram a público no livro. No livro. Aí, tem uma que é bem legal, que o 2016 a gente ganhou o Brasileiro, aí o Cuca foi dominar uma bola lá contra o Internacional, né? Aquelas bolas que vem e tal, até que vai dominar, ele caiu. E aí eu fui o único que conseguiu fazer essa foto. E o legal é isso, né? Porque o dia a dia você conhece, você tá com um olhar além de quem tá fora, né? Por quê? Porque assim, eu sei que o Cuca gosta de dominar uma bola. Toda vez que a bola vem ali meio que para perto dele, ele adora dominar a bola. E não é todo mundo que tem essa vivência e sabe. Claro. E aí eu sempre, quando ia dominar, às vezes dão umas fotos boas, né, e tal, não sei o que, eu pá no Cuca. Aí, mesma coisa, eu vi a bola, o Cuca vai dominar, e pá, eu, o Cuca toma escorregão. Aí só você eu... deu uma foto pra ele depois. Então, aí só eu tinha foto. Aí o louco pra publicar, mas não podia, porque afinal de contas, como é que é o técnico? E só eu teria a foto, né? E eu acho que é isso que é o maior problema, que assim, uma das coisas que a gente tem de você ser o repórter fotográfico, porque a notícia é que te assanha. Sim, a notícia te a gente não assanha. deixa de fazer. Mas você não pode ir contra a imagem, claro. Entendeu? Então, às vezes, tem uma foto que é muito legal que você fala assim, não vai dar pra usar. Isso aí. Só eu vou ficar olhando, no caso do... Mas que é legal, porque daí você tem um material que é altamente exclusivo, que depois de um tempo, né? Ou seja, não foi campeão, tal, foi uma coisa engraçada. Ele levou na brincadeira ali mesmo e tal. Mas pra aquele momento, que era um momento de muita tensão, né? Que ainda faltava muito pra ser campeão. Aí vai que dá Foi pro HD. Umas ilhesira que não é campeão e tem a foto do técnico. Não rola, né? A gente tem que Eu vou pedir pensar uma nisso. licença para vocês, só para chamar um rapidíssimo claro. intervalo comercial, mas a gente vai voltar logo. Você que está nos assistindo aí, ó, não vai mudar de canal não, que você vai perder informações importantes. E só para ilustrar esse final e ressaltar mais uma vez a importância do repórter fotográfico, eu era editor-chefe do Diário Popular, que tinha um caderno de esportes, que maravilhoso, fantástico, premiadíssimo. E uma vez o acionista, que era o ex-governador Orestes Quercia, me chamou para uma reunião e falou, nós precisamos fazer uns cortes aqui, porque a folha de pagamento está muito alta, tal, não sei o quê. Pô, estou vendo aqui que você tem 50 repórteres fotográficos, não dá para a gente reduzir isso. Eu vejo aqui pelos relatórios que às vezes o repórter fotográfico fica lá no treino do Palmeiras, o treino inteiro. Para que ficar o treino inteiro? Vai lá, faz 2, 3 fotos, vai usar uma só no dia seguinte, já pula o muro, vai para o outro lado, faz o São Paulo, tal, não sei o quê. Falei, governador, eu sempre chamei ele de governador, né? Governador, eu vou explicar. Ele não vai lá para fazer uma foto. Se fosse para fazer uma foto, qualquer um de nós poderia. Ele vai para cobrir o treino. Vai lá contar Ele uma tem história. que ficar o tempo todo. O senhor lembra quando nós publicamos na primeira página uma foto do Altair Ramos com um raio caindo na cabeça dele? Quem foi? Você lembra quem foi? Eu também não lembro quem foi. Era um repórter fotográfico nosso. Acho que era o Claudinei. Os Claudinei, né? Acho que Claudinei. Mas ele só fez porque ele ficou o tempo todo no treino. A mesma coisa do jogo. Você podia ficar 5 minutos do jogo, você tem uma imagem, mas você não está cobrindo o jogo. E de repente, no último segundo do treino, um jogador quebra a perna, um jogador se machuca. Já aconteceu até de gente publicar em jornal, briga de jogadores. Porque acontece isso aí no calor do treino. Se depender da gente, não mais. Esse é o trabalho do repórter fotográfico. Mas a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já.
estande do prédio mais moderno e inovador do Tatuapé já está aberto. A Patriani convida você para conhecer o Platina Patriani. O Platina Patriani tem uma excelente área de lazer, com piscina com deck molhado, ducha e solário. Churrasqueira externa com forno elétrico de pizza, geladeira, chopeira e bancada em granito. Salão de festas gourmet com decoração sofisticada e espaço fitness completo, todo equipado. Os apartamentos da Patriani têm inúmeros diferenciais que valorizam ainda mais o projeto. Vem comigo conferir de perto. A varanda gourmet é entregue nivelada com a sala. Se você quiser, ainda pode remover a testeira, integrando totalmente os ambientes. A varanda gourmet já é entregue com churrasqueira completa. Tem grelhas, espetos, ventoinha. Aposto que você já está se imaginando fazendo aquele churrasquinho de final de semana com seus amigos, né? As salas e os quartos já vêm com ponto para instalação do ar-condicionado, com toda a infraestrutura pronta. Um super diferencial da Patriani. A área de serviço é separada da cozinha e ambas contam com janela, favorecendo a iluminação e ventilação natural. E falando em iluminação e ventilação natural, as janelas da suíte são maiores que o tamanho padrão do mercado, melhorando ainda mais o ambiente. São tantos os diferenciais que a Patriani oferece. Vem conhecer de perto o Platina Patriani e tomar um café com a gente. Estamos na Rua Platina, número 151, a 2 quadras do Shopping Metrô Tatuapé. Vem? Muito bem, a gente volta para o segundo bloco desse programa maravilhoso e inédito, com essas 4 feras aqui do jornalismo, do fotojornalismo. Eu já começo contando umas histórias que o Kiri vai contar, porque ele estava falando. Olha, porque o pessoal fala do glamour. É óbvio que tem glamour. Você está do lado de uma série de jogadores que são astros mundiais, fantásticos, Agora, tem gente que já falou para você, né, Daniel? Eu quero carregar tua mala só para entrar no campo. Para ver o jogo de perto, vai na arquibancada. É muito melhor, né? Você vê o jogo muito Com certeza alguém já deve ter falado alguma coisa pro César, né? Desse tipo. Sempre falam, né? Eles brincam demais, que, puxa, queria estar no seu lugar e tal, e mandam mensagem. Mas é assim, é claro que é legal pra caramba você ter tá ali próximo, tá muito dentro ali da história toda, né? Do futebol, enfim, das coisas acontecendo. Mas é trabalho. É trabalho. É trabalho. Pergunta pro Kiri. Essa semana sol, é chuva. O Daniel também falou também desse privilégio de ver o Pelé apresentando o Robinho. Não tem coisa igual. Agora, e o suor para chegar? Não, o que mais as pessoas às vezes confundem, porque quem fala isso, são os apaixonados, são os torcedores. Sim. Não é uma pessoa, gostaria de ir por causa, às vezes, é um apaixonado pelo e que adoraria ver. Eu vejo coisas assim, e eles devem ter a mesma coisa, pessoas ficarem na porta do CT, esperando só o cara passar, baixar o vidro para fazer uma selfie, dar um oi, fica chovendo, um calor absurdo, e eu penso assim, pô, mas será que esse cara não tinha um lugar para ir, de repente ver o jogo pela TV, ou então mas a paixão do futebol é uma coisa inexplicável. O Daniel até estava falando do Kiri, o Kiri essa semana, mas não viveu. A história dele dessa semana 3 situações diferentes, né? Na quarta-feira nós estávamos na Bolívia, estava mais de 30 graus. Na quinta-feira o jogo foi no Peru, aquela altitude que não dá para Dava para andar do lado do campo? Não dá para praticar no futebol 3.800 metros, saí do estádio com 3 graus. Então na véspera eu estava com mais de 30, depois 3 graus. Depois voltei para São Paulo, a viagem a noite inteira, e ontem em Ribeirão Preto, do jogo Botafogo e São Paulo, mais de 30 graus, um sol insuportável. É um glamour, então, assim, né? É a nossa vida, mas assim, como o César disse, é trabalho. É trabalho, mas o que muitas pessoas não percebem, assim, eu tenho 2 filhos, eu não vi meus filhos crescendo. As festas de aniversário em família, as festas de aniversário dos meus filhos tinham que ser assim, deixa eu ver a tabela do campeonato, para ver se vai dar, para quando que a gente vai poder estar marcando. Festinha de criança em escola, você não pode participar. Então, assim,
é uma coisa de dedicação, é de vestir a camisa literalmente, assim, é um trabalho muito sério, é uma coisa de dedicação, não sei se todos aguentariam tudo isso. Então, assim, eu tiro o chapéu porque, pelo meu trabalho, sem falsa modéstia, Claro. pelo dos meus colegas aqui, porque, assim, não é fácil, a gente trabalha a hora que os outros se divertem. A mala, ela fica praticamente pronta o tempo todo, porque a todo momento eu emendei uma viagem. Eu voltei na sexta-feira de uma viagem internacional, sem dormir uma noite inteira, e no sábado eu estava indo de ônibus para Ribeirão Preto, que pela distância foi feito. Então, assim, isso eu não estou reclamando. A gente faz Não, muito faz, prazer. mas é muito prazer. prazer. É um É o prazer. seguinte, a gente faz com muito prazer, e ainda mais quem tem a coisa do torcedor mesmo, que claro que a gente separa o profissional do torcedor, mas que tem um elemento a mais para ter ainda mais prazer, né? Porque a gente gosta de fazer bacana, bonito, de se empenhar, se jogar ali pro clube, pra gente também, né? Que traz muito prazer pra gente ter um material bacana. É feito com muito prazer. Mas não deixa de ser trabalho, e trabalho árduo, E né? o que só supera, desculpa, só falar, o que só supera isso tudo são os três amores que a gente tem. Primeiro que é pelo futebol, fotografia e o clube. Sim. É isso que faz a gente perder tudo isso, isso que você falou de festa de criança, festa de filho, de neto, no meu caso que tenho. Você já tem neto? Tenho 4, né? Você também tem? Opa! E são essas coisas que fazem. Essa pergunta de que, Ivan, domingo vai ser o aniversário lá da minha mãe, vamos lá. Deixa eu ver a tabela do campeonato. Sábado foi aniversário da minha sogra. Ainda bem que acabou o jogo, foi das 7 às 9, a gente conseguiu chegar um pouco mais tarde, Mas isso também é para o jogador de futebol. Sim, Porque as pessoas também. falam, não, jogador de futebol isso tudo, mas assim, se o clube determinar que ele tem que ficar 10 dias numa pré-temporada, portões trancados, é cárcere privado, ele está trabalhando. Quantos casos a gente não ouve que morreu um parente, ele não teve tempo de ir? Assim, o futebol é uma coisa assim de dedicação. Então, todos... Que vidão, né? Só viagem, só viagem. Eu quero saber o seguinte. Só viagem. Quando a gente foi começar o bate-papo aqui, vocês mesmo falaram que nunca estiveram os 4 reunidos assim para uma entrevista. Né? Vocês só encontram em dupla nos clássicos, né? Agora vai ter Santos e São Paulo, daqui a pouco vai ter Palmeiras e Corinthians. E às vezes o jogo fica quente, principalmente numa decisão. Há alguma confusão entre os jogadores, que é natural. Sim. Entre vocês, já teve assim alguma coisa? Nunca. Já começa que um fica de um lado e outro do outro. Você já tem, no mínimo, A vida já separa. Mas depois estamos juntos na sala de imprensa, mandando material muitas vezes. Cada um fazendo o seu. Porque eu já vi briga de repórter, até em tribuna de imprensa. Não, mas Eu desconheço. É profissionalismo. Até o pessoal, às vezes, essa coisa também de torcedor que pega e fala, pô, mas como é que você consegue trabalhar ali, assistir o jogo e não torcer e tal? É uma vacina que você tem que tomar, porque se você se emocionar num momento desse, você não consegue fazer a comemoração. E vai além. Quantas vezes eu viro pro César, consegue uma camisa para mim, porque a minha sogra torce o seu time. Eu tenho um cunhado que torce. Cheguei pro Kiri, me arruma essa camisa aqui, que a minha sobrinha faz as minhas redes sociais e ela adorou essa camisa. E da mesma forma eu levo camisa, claro, tenho, e entre a gente não tem um profissionalismo, um cordialismo, uma amizade. É amizade, né? isso que eu acho mais legal. Nós somos amigos, né? Isso mais do que, eu falei, propriamente da nossa vida no clube. A gente se conhece mais tempo do que o clube anterior. A gente sabe o quão importante é, por exemplo, uma equipe dar prosseguimento numa competição. Que é importante, que isso tem viagem, isso enaltece nosso trabalho e tal. Então, assim, eu não torço pelo Corinthians, mas eu torço pelo meu amigo Daniel, pelo meu amigo César, pelo meu amigo. Claro que dentro do campo está jogando as duas equipes, óbvio que eu vou estar torcendo, eu quero que o São Paulo esteja vencendo. Mas eu quero que o trabalho dele apareça, porque hoje o nosso trabalho, a visualização da foto é uma coisa impressionante. Você pega uma postagem no Facebook oficial do clube, ele tem lá 200 mil curtidas, mas se você olha ali no alcance,
ela passa de 1 milhão de pessoas que É muita passaram gente. aquela imagem. Então, assim, o clube de futebol, ele tem uma audiência muito grande. Sem dúvida. Então, por isso você tem que ter um zelo muito grande, uma responsabilidade muito grande, essa preocupação toda. Então, eu acho que os clubes estão muito bem representados, assim, de ter ótimos profissionais e que realmente vestem É a uma camisa enorme da fazenda. responsabilidade, né? Porque é bem isso, nada, cada clube aqui com seus milhões de torcedores, a gente está representando Sim. esse brasão centenário, né? É uma responsabilidade gigante. Agora, eu sei que é muito difícil falar isso. Eu já vi fotos de vocês espetaculares, né? Mas tem uma foto que é aquela que vocês falam assim, essa foi a foto da minha vida, é uma grande foto. Ivan, tem algum? Cara, assim, pra falar a verdade, a foto da minha vida, na verdade, foi uma foto que eu até não gostaria de ter feito, foi a contusão do Michael Leite, que a gente fez. Foi uma foto muito, assim, foi muito triste. E o engraçado dessa foto é que a gente trabalha e é muito dinâmico. A gente está fotografando, na mesma hora de dar uma pré-editada na câmera mesmo, porque na hora de editar o material, a gente acaba fazendo e... É mais fácil. É menos imagem para olhar. E aí, quando você já não vê bola, você já fala, bom, essa aqui já não está legal, você já vai descartando. E não sei por que eu não deletei. Eu só fui ver isso no intervalo do jogo, pela contusão. E aí eu abri as fotos, tava lá a sequência toda. Mas foi uma imagem, para mim, não foi uma imagem bonita, a melhor imagem, mas foi uma imagem que me marcou mais. Queria ter sido isso. César, tem alguma? Difícil. É difícil porque a gente faz um volume tão grande. Aliás, a história... Nenhuma do Marcos, assim, dessas que você... Não, eu gosto de histórias bacanas de foto. Por exemplo, do Marcos tem uma história legal. Eu ainda não estava no Palmeiras, aí teve o jogo do Sport e Palmeiras no Recife. E aí, poxa, deu na minha cabeça, pô, esse jogo é importante eu fazer e tal, mas como é que vou, né? Porque tava na agência, não tinha como ir, pagar, aquela coisa. Aí meu irmão trabalhava na companhia aérea, eu consegui uma passagem lá que dava pra pagar, chorei pra agência, eles pagaram lá um negocinho, pá, fui, beleza, bati e volta, sem lugar pra ficar, aquela loucura. Cheguei meio-dia, jogo 9h30, pra voltar 3 da manhã, aquela coisa, beleza, cheguei lá. Beleza, o Palmeiras ganhou o Marcos, pegou 3 pênaltis, porque sempre era assim, né? Não era 1, não era 2, era 3. Eram 3. Aí pá, 3 pênaltis, sai correndo o Marcão e eu fiz um julgamento errado de trocar a lente. Perdi a bela da foto dele correndo pra torcida, pra onde a gente tava, apontando. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tô fazendo todos os perrengues aqui, de passar o dia inteiro aqui sem... Sabe o que? Perdi a foto do jogo, tal, não sei o que. Aí eu botei na cabeça, falei assim, não. Eu vou fazer uma foto do Marcos, E ele dando entrevista e os colegas já tudo arrebentando nessa foto, que era a principal. Eu vou fazer uma foto do Marcos. E ele dando entrevista, tal, não sei o que, e eu ali, quietinho, pra ver o que dava. Aí daqui a pouco, é a capa do livro, inclusive, essa foto. Daqui a pouco o Marcão virou as costas. Marcos, só que ele tem nem aí pra mim, assim, virou, tá indo pro vestiário, daqui a pouco ele dá aquela virada assim, dá aquela última vibração pra torcida e eu debaixo dele aqui, assim, com a grande black. Pá, beleza. Aí pá, mandei a agência, pô, cadê a foto? Isso aqui, pá, não, tá chegando, tá, beleza. Aí tá bom, fui direto, né, pro aeroporto, 3 da manhã, cheguei de manhãzinho em São Paulo, a gente já, na agência, a gente corria pra ver se tinha publicado, foto e tal. Todas as capas eram minhas, com essa foto. Com essa foto. Ou seja, só eu tinha, né? Então eu gosto de foto assim, com história. Tem essa coisa. Agora, a predileta, né? Como é um vasto material, né? A coisa que ele tá falando assim, os departamentos históricos, eles têm material, porque eles correm atrás, tal, eles escaneiam e tal. Um abraço pro Galupo, Fernando Galupo, Ezequiel, pessoal da história do Palmeiras. Eles têm, mas essa cobertura que a gente tem, que é extensa, que é grande, que é bem documentada, é mesmo a partir da gente, né? Daniel. Até por ser um pouco mais velho que ele, eu tenho algumas fotos que me marcaram ao longo da vida. Em 83, a gente vivia um período muito terrível aqui no Brasil ainda. Sim. Foi a época das diretas já. E o Sócrates sempre foi democracia corintiana. O Sócrates sempre foi um jogador politizado e eu fui
Eu sempre gosto de ir para o estádio me pautando para tentar buscar uma imagem diferente. E eu era um jogo contra o São Paulo em 83. O Sócrates tinha dado uma declaração no comício das diretas no Anhangabaú de que se a emenda Dante de Oliveira passasse no Congresso, ele não ia embora para a Itália. Tinha lá uma longa negociação e ele estava em vias de ir e não ir. E a emenda das diretas não passou. E eu tenho uma foto desse jogo contra o São Paulo no Morumbi, o Sócrates de costas, Chovendo, essa foto é emblemática. Chovendo, e que eu, quando fiz a foto, falei, nossa, olha o Sócrates indo embora. Então essa foto para mim é uma foto que marcou. Por coincidência, outra foto que marcou muito foi em 90, o primeiro campeonato brasileiro do Corinthians, o gol do Tupanzinho contra o São Paulo no Morumbi. De carrinho. De carrinho, porque não é porque ser o São Paulo é só coincidência, é porque foi o primeiro campeonato brasileiro que o Corinthians ganhou. E tem mais algumas outras, mas essas... E tem uma foto, que esse rapaz estava do meu lado e ele fotografou toda a emoção quando o Emerson fez o segundo gol contra o Boca Juniors, que foi a primeira Libertadores do Corinthians. Esse moço aqui ao meu lado me fotografou chorando. A minha pauta era outra, eu podia Eu já ia perguntar, ia falar, mas pô, Não, ele Corinthians e Boca... eu estava fazendo torcida para uma agência. Uma agência, era outra pauta, era um trabalho que se Mas não perdeu a foto. Mas não perdeu. Eu tenho a foto chorando porque esse rapaz aqui teve o prazer de... E a tua, querida? Fotografar. Assim, É difícil falar da foto, porque é aquela coisa, qual que é seu filho mais bonito? Essa já era uma briga, assim, tem vários momentos que tem fotos que elas são importantes para aquele momento e para a história, então assim, eu vou passar nessa pergunta dizendo, a melhor foto ela está por vir. Eu ainda dá um troco pro Daniel. Eu tenho aquela do Rogério Ceni fazendo o centésimo gol lá em Guarulhos. Ali são momentos emocionantes, é um momento muito emocionante. E até você citou, essa foto é muito boa. Você citou um fato muito interessante. Aquele jogo, ele tem assim, várias particularidades interessantes. Como o Rogério estava no vestiário, eu cobri de 131 gols que o Rogério marcou, eu acho que eu estava em campo nos 97 gols da carreira dele. Assim, são números... A única vez que eu vi ele acender uma vela no vestiário antes da partida foi naquele jogo. Olha que história maravilhosa. Eu tenho a foto da chuteira dele no vestiário, que me deu o insight de fotografar a chuteira dele marcado número 99, que era o notário. Então tem algumas coisas. Agora, o mais impressionante de tudo foi a minha dúvida na hora da cobrança da falta. Na hora da cobrança da falta, eu falei assim, eu estava só com o corpo. Hoje, há muito tempo, eu trabalho com 2 corpos. A minha dúvida era, eu fico com uma grande angular aberto e tento reproduzir aquela foto do gol do Raí do Mundial de 92 para tentar depois fazer uma sequência. Mas e se ele fizer o gol e sai correndo para o outro lado e eu não estou com matéria? Com matéria objetiva. Então, assim, foi um dos momentos da minha carreira toda que eu fiquei com a maior dúvida, como ele falou que aconteceu, que ele foi trocar de lente e perdeu, que naquele momento seria a grande foto. Eu fiquei uma das maiores dúvidas que eu já tive na minha vida, de eu optei em ficar com a tele. E acaba que eu acho que foi satisfatório, porque tem ele pegando a bola, ele beijando, ele conversando com o Carlinhos, que estava do lado dele, que ele ainda falou, não vai dar para mim, bate a falta, tem toda aquela coisa. Ele faz o gol, ele sai correndo na minha direção, tira a camisa, sai rodando, e daí tem a sequência toda, e daí é uma coisa, fogos do estádio, muito emocionante que foi. Assim, é uma foto muito importante, mas como a despedida dele também foi, como a chegada agora recente do Daniel Alves, como essa do Kaká, a despedida do Lugano, apresentação de jogadores. Então, assim, a gente acaba convivendo, então eu não fico me apegando. Eu até brinco, às vezes, palestra de faculdade que chamam a gente por causa de estarmos nos clubes, eu sempre brinco, né? Quem gosta de passado é museu. Então a gente tem que... Mas os museus precisam muito de vocês. Vamos fazer um adendo rapidinho. Tudo isso que ele está falando, você pode ter certeza que nas pautas, nos grandes momentos, cada um de nós vai fazer uma cobertura
bastante grande e dentro dessa cobertura vão ter grandes fotos. Que é mais ou menos Sem dúvida. O que ele falou que é por aí. foi muito importante o que ele falou. Nessa narração, para as pessoas que têm dúvida do fotógrafo e o repórter fotográfico, é exatamente isso que ele acabou de falar. Isso é. Porque o repórter fotográfico, ele não vê a fotografia, ele vê a notícia. Sim. Então, quando ele viu a chuteira 99 ali, aquilo é notícia. Então, ali é o repórter fotográfico que faz. Verdade. Se estão entendendo. Exatamente. É essa a diferença do fotógrafo para o repórter. Porque fotografar o Rogério Ceni batendo a falta, todos estão fazendo. Mas fazer ele acender uma vela, fazer ele a chuteira 99, são os detalhes, são as coisas. Isso é que diferencia a carreira do repórter fotográfico para o fotógrafo. Porque muita gente, as pessoas se confundem nisso. Apesar de eu gostar muito de ter na minha essência fotógrafo. Eu tenho muito orgulho de ser fotógrafo, porque a gente tem um olhar para as coisas de arte, mas eu tenho muito mais prazer em trazer notícia, até mesmo do que uma boa foto. Sem dúvida. Olha, eu ficaria aqui mais uns 3 dias. Infelizmente, o tempo de televisão é implacável. Mas a gente... Vamos ver se a gente consegue armar um outro bate-papo. César... Mas antes de acabar... Esse aqui é o último livro. Olha só! E o meu grandíssimo amigo Imponente. Celso de Campos Júnior, um escritor palmeirense maravilhoso. Ele me convidou para fazer parte desse livro. Maravilhoso, hein? Muito Depois você Então, vai ele autografar escreve aqui, o né? livro que é a trajetória dos 5 anos aí da Arena ao Deca Campeonato do Palmeiras. E ele escreve o livro e eu tenho a metade com as fotos. E aí, então, esse aqui eu acho que você sorteia. Vou fazer o seguinte. Como esse programa está sendo gravado, né? Normalmente quando a gente faz ao vivo, a gente sorteia na hora. Quem mandar e-mail para cá, os e-mails que chegarem, eu vou fazer um sorteio o mais democrático possível. Com certeza não vou olhar a camisa, não vou olhar nada. E olha, muito obrigado, César. Que presentaço. Esse é um livro bem bacana, viu? O Celso foi muito feliz. Mas você faz o seguinte, você fala para o pessoal que tem que assistir o programa inteiro, Sim, compartilhar o link, quando chegar a 1 milhão de views, você... Tá muito bom. Maravilha. Infelizmente eu tenho que encerrar o programa. Começini, muito obrigado. Prazer, tá? Augusto Júnior, muito obrigado. César Grego. Entre amigos é um prazer. Agradeço muito a audiência de vocês. Com certeza um dos melhores programas que eu conduzi na minha vida. Não por mim, por eles. E obrigado pela audiência. Até o próximo. Hoje eu volto aqui a Uroproctor, no Espaço Cerâmico, em São Caetano do Sul, para falar com o professor Dr. Marcos Tobias Machado. Professor, muito obrigado por me receber mais uma vez aqui. É sempre um prazer. Ótimo. Professor, eu vi um material aí divulgado pelo senhor a respeito de distúrbios de ejaculação. O que a gente pode falar e orientar os nossos telespectadores a respeito disso? Esse na verdade, é um distúrbio dos genitais masculinos dos mais frequentes, né? É muito frequente em indivíduos jovens. Na verdade, você pode ter distúrbios de ejaculação primários, que o indivíduo nasce com o problema e quando começa a ter atividade sexual percebe que tem um problema, ou os secundários, quando ele é normal, tem uma ejaculação normal e passa a ter ou uma ejaculação rápida ou uma ausência de ejaculação no tempo, né? Então, assim, a grande missão do médico num primeiro momento é identificar se esse distúrbio é uma coisa orgânica, causado por uma doença ou por uma medicação. A doença principal causa de distúrbios ejaculatórios é o diabetes, né? E as doenças neurológicas que vão diminuir a emissão do sêmen. Então, às vezes não sai o sêmen ou sai pouco sêmen, né? Drogas, medicações, né? Antidepressivos, outro tipo de medicações adrenérgicas que às vezes contraem o colo da uretra e aí o sêmen não é emitido, né? Então você tem uma série de condições físicas que podem causar isso, do distúrbio mesmo, que é um distúrbio psíquico, né? Como a ejaculação precoce ou ejaculação rápida, que a gente diz. É um indivíduo que ejacula rápido e aí acaba causando um distúrbio no casal, que é a falta de prazer sexual da parceira, né? Então, que é uma queixa extremamente comum de consultório, né? Que normalmente tem um fundo psicológico de treinar quando é primária,
tem um fundo de treinamento, né? O indivíduo aprende a reter o sêmen, a segurar o prazer. Tem várias técnicas para isso, né? Estimular bastante a parceira para que possam ter o orgasmo juntos, né? Fazer as preliminares, ele controlar, né? Com manobras, às vezes para de fazer a atividade da penetração para parar, para poder recuperar tempo para poder ejacular. Então tem uma série de coisas que normalmente junto no tratamento tem um tratamento psicológico. Isso pode levar um tempo, né? Então sessões de tratamento psicológico auxiliam e a gente tem uma medicação, né? Que é a medicação que a gente usa normalmente. Na verdade, o homem tem uma excitação muito rápida, um orgasmo rápido e cai a excitação muito rapidamente. Até pelo órgão ser externo. Eu acho que é mais uma questão de estimulação mesmo da glande. É muito rápida a estimulação e depois ejacula e muito rápida a queda. A mulher não, ela tem uma estimulação muito lenta, né? E aí quando tem um orgasmo tem a queda. Então você tem que adaptar esse pico de ejaculação do homem com a excitação da mulher. Então por isso você começa a excitar a mulher antes. Né? E a mulher se excita desde com palavras, com carícias, com gestos, né, até propriamente a estimulação sexual nos pontos próprios de estimulação que cada mulher tem diferente, né? Eu acho que aí cabe a questão do relacionamento, a descoberta dessas coisas que estimulam para poder então ter, né, o coito é a parte final da relação sexual para a mulher. E realmente é algo que acomete uma quantidade enorme de homens. Tem estatísticas que mostram isso aí? Você tem uma frequência alta, sim. Né? Existe, né? Você tem uma frequência bastante alta na população, principalmente população mais jovem, iniciando a atividade sexual. Na verdade, eles não sabem muito bem como é ter atividade sexual. Já tem excitação, tem penetração, tem relação, mas muitas vezes sente que não tem a questão do agrado da parceira, ou a parceira reclama que está ejaculando rápido. Às vezes é só questão de treinamento e orientação psicológica. Agora, o outro lado da questão também existe. Pode ser problema o homem demorar muito para ejacular, demorar um tempo até excessivo. Isso também pode ser uma disfunção? Desde problema psicológico até alguma coisa orgânica, né? Então a grande questão do médico aí é descobrir isso. É quanto que o orgânico está influenciando, porque no orgânico você tem tratamentos específicos, né? E um distúrbio, por exemplo, raro, que é a anejaculação, pode ser causado por alguns tipos de cirurgia, onde você denerva os nervos de ejaculação e se o casal quer ter um filho, você tem que coletar esse sêmen através de vibroejaculação, estimulação vibratória da glande, ou eletroejaculação. Você coloca um probe no reto do paciente. Isso a gente faz principalmente em paraplégicos que não têm sensibilidade. Você imagina você dar um choque no ânus do indivíduo. O incômodo que é. Mas o indivíduo que não tem sensibilidade, você acaba adquirindo sêmen aí através de um estímulo elétrico que faz com que a ejaculação aconteça. E aí você consegue obter e consegue ter filhos nesses indivíduos que aparentemente não poderiam ter por vias naturais. Muitas vezes a robótica, né, quando a gente vai fazer, por exemplo, a linfadenectomia retroperitoneal para câncer de testículo, né, o primeiro foco de disseminação é o retroperitônio. Então, se a gente utilizar uma técnica com amplificação de imagem, a gente consegue preservar melhor a inervação. E aí sim ajuda a evitar esse problema, a total preservação disso. Então, nesse sentido, a robótica pode ajudar. Maravilha. Professor, que aula fantástica, mais uma. Obrigado pela entrevista e até a próxima. É sempre bom falar com você.